Você já teve a estranha sensação de que um encontro mudou o rumo da sua vida? Talvez tenha sido uma pessoa que apareceu de repente, um olhar breve que pareceu carregar séculos de significado, ou até mesmo um acontecimento simples que, inexplicavelmente, marcou você para sempre. Carl Jung dizia que nada disso é coincidência. Para ele, o acaso não passa de uma ilusão criada pela mente que não suporta a vastidão do invisível. A vida, segundo Jung, é movida por fios secretos, e cada pessoa que cruza nosso caminho é um símbolo vivo de algo que já existe dentro de nós. Não são estranhos os que encontramos, mas fragmentos de nós mesmos, reflexos de nosso mundo interior projetados no palco da realidade. É perturbador pensar que nada é realmente fortuito. Será que todas as conversas, até mesmo as mais banais, carregam mensagens ocultas? Será que cada amizade, cada paixão, cada conflito tem uma função específica no nosso desenvolvimento? Jung acreditava que sim. Ele chamou isso de sincronicidade, a misteriosa coincidência significativa que liga o que acontece fora de nós ao que vibra dentro de nós. Não se trata de causa e efeito, mas de um elo simbólico, uma ponte entre a psique e o cosmos. Assim como os antigos intérpretes de sonhos liam presságios nas estrelas, Jung via nas coincidências o sinal de que o inconsciente estava tentando dialogar conosco. Imagine por um instante que o universo seja como um grande tecido. Cada fio representa uma vida, e as intersecções entre esses fios são os encontros que vivemos. Você pode acreditar que é aleatório quando dois fios se cruzam, mas Jung nos convida a olhar mais fundo. O desenho do tecido não é caótico, mas um padrão arquetípico que se repete em diferentes culturas e épocas. Os mitos antigos já falavam sobre isso. Na Grécia, o destino era tecido pelas moiras, 3 mulheres que controlavam o fio da vida de cada ser humano. Na tradição nórdica, eram as Nornas que fiavam os destinos sob as raízes de Yggdrasil, a árvore cósmica. Jung recupera essa sabedoria ancestral e a traduz para a psicologia moderna. Nossos encontros são teias de sentido, expressões do inconsciente coletivo que se manifestam no nosso dia a dia. E então surge uma pergunta desconfortável. Até que ponto controlamos o rumo da nossa própria vida? Se nada é acaso, será que ainda somos livres? Jung responderia que sim, mas de uma forma diferente da liberdade que normalmente imaginamos. Para ele, a verdadeira liberdade não está em negar os símbolos que surgem no caminho, mas em aprender a reconhecê-los e dialogar com eles. É como se a vida fosse uma grande peça de teatro. O roteiro básico está traçado, mas a forma como interpretamos o papel e nos relacionamos com os outros atores é que define o significado final da história. Quantas vezes você já conheceu alguém que parecia familiar desde o primeiro instante? Como se aquela pessoa já tivesse estado em sua vida de outra forma em outro tempo. Jung dizia que isso acontece porque encontramos nela algo que ressoa com nossas próprias imagens internas. Pode ser um traço da sombra que preferimos ignorar, pode ser uma qualidade que secretamente desejamos despertar, pode ser até um chamado para algo que nossa alma precisa aprender. O outro se torna um espelho, e o reflexo nunca é neutro. Ele revela ou provoca, desperta ternura ou fúria, mas sempre carrega um propósito. Nada é mais revelador do que perceber que até mesmo os encontros mais dolorosos têm um sentido. Jung enfatizava que não apenas as pessoas que nos inspiram fazem parte do desenho, mas também aquelas que nos desafiam, que nos ferem, que despertam nossos medos. É nesses encontros que a psique nos força a olhar para dentro e confrontar aquilo que evitamos. A raiva que sentimos do outro muitas vezes é a raiva que temos de nós mesmos. O desprezo que experimentamos diante de alguém pode ser o reflexo de uma parte rejeitada da nossa própria alma. Não suportamos no outro aquilo que ainda não aceitamos em nós. Por isso, a sincronicidade não é apenas um fenômeno curioso. Ela é um chamado espiritual. É como se o universo, em sua linguagem simbólica, estivesse constantemente nos enviando sinais de que tudo tem um propósito. Nada acontece ao acaso porque cada evento é costurado à tapeçaria da alma. Mas será que estamos atentos o suficiente para perceber isso? Quantas vezes ignoramos os sinais, reduzindo-os a simples coincidências? Quantas vezes tratamos um encontro especial como se fosse apenas mais um episódio comum? Jung acreditava que essa cegueira diante do simbólico era um dos maiores sofrimentos do homem moderno. Cercado pela racionalidade e pelo imediatismo, o ser humano esqueceu que existe um fundo mítico que sustenta a vida. Esqueceu que os deuses e os arquétipos ainda estão vivos, só que agora se manifestam em encontros, sonhos e sincronicidades. O que antes era lido em templos e oráculos, hoje se apresenta no cotidiano mais banal. O problema é que perdemos a sensibilidade para interpretar. A psicologia analítica nos convida a resgatar essa sensibilidade.
Imagine que cada pessoa que aparece diante de você é uma página de um livro escrito pela sua própria alma. Alguns capítulos falam de amor, outros de perda, outros de coragem, mas todos são indispensáveis. Ignorar essas páginas é como rasgar partes de um livro que foi escrito para revelar quem você realmente é. E ainda assim, quantos de nós resistimos? Quantos de nós queremos apenas os encontros fáceis, suaves, ignorando que os mais duros carregam o ouro da transformação? Esse ouro escondido é o que Jung chamava de individuação, o processo de tornar-se inteiro, de reconciliar o consciente com o inconsciente, a luz com a sombra. Cada encontro é um passo nessa jornada, um lembrete de que não estamos isolados, mas profundamente conectados a algo maior. Quando aceitamos que nada é acaso, passamos a viver de forma diferente. Os encontros deixam de ser meros acidentes e se tornam rituais. As pessoas deixam de ser estranhas e se tornam mensageiros. O cotidiano deixa de ser banal e se transforma em sagrado. Mas nem sempre é fácil enxergar assim. Às vezes, a dor é tão intensa que não conseguimos acreditar que ela possa ter algum propósito. Quem nunca pensou diante de uma perda ou decepção? Por que isso aconteceu comigo? Jung nos diria que essas situações, por mais sombrias que sejam, também fazem parte do tecido maior. O inconsciente coletivo não tece apenas histórias de luz, mas também de escuridão. O herói dos mitos nunca se forma sem antes atravessar o submundo. Assim também nós não nos tornamos inteiros sem encarar a noite da alma. Pense em todas as pessoas que passaram pela sua vida até aqui. Algumas você amou, outras você perdeu, algumas talvez ainda doam quando lembradas. Todas, sem exceção, foram expressões da psique em busca de equilíbrio. Cada uma delas colocou diante de você um espelho diferente. Alguns mostraram sua capacidade de amar, outros sua necessidade de perdão, outros sua força escondida, outros sua fragilidade. Nada foi inútil, nada foi casual. Tudo foi parte da obra secreta de se tornar quem você é. E se você pudesse olhar para trás agora e ver que cada detalhe tinha um sentido oculto, que até mesmo as pessoas que você gostaria de esquecer foram, na verdade, professores disfarçados. Essa é a proposta de Jung, despertar para o fato de que vivemos em um universo simbólico, que a vida não é uma sequência de acasos, mas uma coreografia sagrada onde cada passo, cada encontro, cada sincronia conduz ao mesmo destino, a descoberta do si mesmo. Esse despertar é desconfortável porque exige responsabilidade. Se nada é acaso, então não podemos mais nos colocar no papel de vítimas do destino. Precisamos reconhecer que as pessoas que atraímos refletem nossas vibrações internas. Precisamos aceitar que os encontros difíceis falam de feridas que ainda carregamos. Precisamos admitir que até mesmo nossos amores ideais podem ser projeções do que desejamos encontrar em nós mesmos. Mas ao mesmo tempo, esse despertar é libertador, porque significa que não estamos à deriva. Existe uma inteligência oculta, uma ordem simbólica que guia cada detalhe da vida. Reconhecer isso nos devolve a confiança e a fé. Não uma fé cega em algo externo, mas uma fé viva na capacidade do inconsciente de se comunicar conosco através dos encontros. Nada é acaso porque cada pessoa que surge é um sinal de que a vida está atenta ao nosso processo. No fundo, o que Jung nos convida a perceber é que cada rosto é um arquétipo, cada conversa é um oráculo, cada sincronia é uma oração silenciosa da alma. O que chamamos de coincidência é apenas o véu da ignorância. Por trás dele, existe sempre uma mensagem. A questão é, estamos prontos para ouvir? E assim a primeira verdade se impõe, não existem acasos. O universo fala conosco através dos encontros, e cada pessoa é um símbolo vivo de quem somos e de quem podemos nos tornar. O despertar começa quando ousamos olhar para além da superfície e enxergar que o outro não veio por acaso, mas como resposta a algo que já vibrava dentro de nós. Este é apenas o início. Porque se tudo ressoa, se tudo se conecta, a pergunta que permanece é inevitável. O que exatamente molda essas ressonâncias invisíveis? Desde o início da humanidade, o ser humano percebeu que a vida é feita de vibrações. O som de um tambor em uma cerimônia ancestral, o eco de um cântico em uma caverna, o murmúrio das águas correndo entre pedras sempre despertaram no homem a sensação de que existe uma ligação secreta entre ele e o mundo. Carl Jung recupera essa intuição e nos lembra que tudo vibra, tudo pulsa em frequências invisíveis, e que nossas almas são como instrumentos que emitem melodias próprias. A lei da ressonância é a forma pela qual compreendemos que nada do que nos acontece é externo a nós. Assim como duas cordas afinadas ressoam juntas quando uma é tocada, também atraímos pessoas e acontecimentos que vibram na mesma frequência que carregamos no interior.
Não somos ímãs passivos, somos centros emissores que irradiam nossa psique para o mundo, e o mundo responde com encontros que espelham essa emissão. Pense em um momento simples. Você está em uma cafeteria distraído, e alguém ao seu lado inicia uma conversa sobre exatamente o tema que ocupava seus pensamentos minutos antes. Você poderia chamar isso de coincidência, mas Jung diria que é ressonância. Seu estado interior atraiu aquela situação. Ou imagine que após dias sentindo angústia sem motivo aparente, você encontra alguém que compartilha justamente a mesma dor. Esse encontro não é aleatório, é o reflexo vibratório de uma emoção que já estava no ar. O universo parece nos responder, mas na verdade é nossa própria alma que cria ondas que retornam em forma de experiência. A realidade é um eco. Essa visão pode parecer poética demais até o instante em que a experimentamos de forma tão intensa que se torna impossível ignorar. Quem nunca viveu algo tão improvável que parecia ter sido cuidadosamente orquestrado? Jung dizia que esses momentos de ressonância não são raros, mas apenas não os percebemos porque estamos anestesiados pela pressa do cotidiano. O olhar moderno está treinado para buscar lógica, estatística, explicação racional, mas a vida psíquica se comunica de modo simbólico. O acaso para Jung é a cortina que esconde a dança de energias invisíveis. O que chamamos de coincidência é apenas a incapacidade de perceber que dentro e fora são a mesma coisa. Mas o que significa de fato vibrar em determinada frequência? Significa que cada pensamento, cada emoção, cada memória reprimida, consciente ou inconsciente, cria uma tonalidade no campo da alma. Alguém que carrega medo de rejeição pode atrair pessoas que confirmam esse medo, ainda que inconscientemente. Alguém que se sente indigno de amor pode se ver repetidamente em relações frias e distantes. Por outro lado, alguém que cultiva compaixão e confiança pode naturalmente irradiar encontros mais leves e nutritivos. Isso não é apenas psicologia superficial, é a lógica profunda do inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente se manifesta nas formas exteriores da vida, e que cada evento é um símbolo do que ainda não foi totalmente integrado em nós. Talvez você se recorde de alguém que entrou na sua vida em um momento de crise. Era como se aquela pessoa tivesse surgido para segurar sua mão quando tudo parecia desmoronar. Jung diria que essa chegada não foi um acidente, mas a resposta do seu inconsciente ao desespero que vibrava em você. Ou talvez você tenha conhecido alguém que despertou paixões avassaladoras, como se um magnetismo inexplicável os unisse. Esse magnetismo, muitas vezes, não é apenas atração física ou afinidade casual, é ressonância arquetípica, uma convocação profunda entre duas almas que carregam feridas ou desejos semelhantes. O encontro parece inevitável porque, em certo sentido, já estava escrito nas vibrações da psique. É perturbador pensar que atraímos também aquilo que rejeitamos. Que nossos medos não apenas habitam nossa mente, mas também moldam a realidade ao nosso redor. Um homem que teme a traição pode acabar atraindo repetidas histórias de infidelidade. Uma mulher que teme o abandono pode, sem perceber, escolher parceiros incapazes de permanecer. Não é castigo, mas ressonância. A vida exterior responde às frequências internas, mesmo que estas estejam escondidas no mais profundo inconsciente. O que não é reconhecido em nós retorna em forma de experiência, para que sejamos forçados a encarar. Isso explica por que certos padrões parecem se repetir, como se estivéssemos presos em um ciclo. A repetição é o grito do inconsciente pedindo integração. Mas se tudo vibra e tudo se atrai por semelhança, surge uma questão. Seria possível mudar nossas frequências e, assim, mudar os encontros que vivemos? Jung acreditava que sim. Para ele, o autoconhecimento e a individuação transformam a qualidade da energia que irradiamos. Quando reconhecemos nossas sombras e damos lugar às nossas partes rejeitadas, começamos a emitir uma vibração mais autêntica. E uma vibração autêntica atrai encontros mais significativos. Não significa que deixaremos de enfrentar desafios, mas que cada desafio será percebido como parte de um processo, e não como uma punição cega. A lei da ressonância nos convida a assumir responsabilidade pela qualidade do que atraímos. Imagine alguém que vive em constante estado de ressentimento. Essa pessoa tende a atrair situações que reforçam seu rancor, perpetuando o ciclo. Mas se ela, em algum momento, decide olhar para dentro e compreender de onde nasce esse ressentimento, reconhecendo sua origem, sua vibração começa a mudar. E então os encontros também mudam. Talvez surjam pessoas que lhe ofereçam novas perspectivas, talvez apareçam oportunidades de cura, talvez o ciclo se rompa de maneira inesperada. O mistério é que não é necessário forçar nada no mundo exterior, basta mudar a frequência interna, e o exterior se reconfigura em resposta.
O exemplo mais claro disso está em histórias de transformação pessoal. Alguém que passou anos em relações abusivas finalmente percebe que o padrão se repetia não por azar, mas porque carregava uma crença inconsciente de não merecimento. Ao romper essa crença, ao enfrentar a sombra que a sustentava, a pessoa muda sua vibração. E então, como por encanto, atrai relacionamentos mais saudáveis. Não é magia, é psicologia profunda. Jung dizia que quando trazemos à consciência aquilo que estava inconsciente, libertamos o poder criador que antes estava aprisionado em repetições. A ressonância muda porque a frequência mudou. No entanto, é preciso cautela. A lei da ressonância não deve ser usada como explicação simplista para toda dor. Não se trata de culpar as pessoas por aquilo que vivem, mas de revelar que há um elo simbólico entre o que está dentro e o que se manifesta fora. Jung nunca falou de destino como punição, mas como possibilidade de consciência. O que a vida traz não é uma sentença, mas um espelho. E cada espelho pode ser lido de forma diferente, dependendo do ponto de vista. A grande tarefa é aprender a ler os sinais sem medo, com abertura e responsabilidade. Há também uma beleza misteriosa em perceber que a ressonância não atrai apenas pessoas ou situações negativas, mas também encontros luminosos que parecem carregar bênçãos. Quem já viveu um instante de conhecer alguém que trouxe paz imediata sabe do que estou falando. É como se aquele encontro fosse uma lembrança do que já estava escrito na alma. Nessas horas, sentimos que a vida nos reconhece. Jung via nessas experiências a prova de que o inconsciente coletivo nos conecta a algo maior, a um campo de significados que transcende o indivíduo. Essas pessoas não chegam para preencher o vazio de fora, mas para nos lembrar da plenitude que já existe dentro de nós. Pense também em momentos em que ideias ou oportunidades surgiram de forma quase mágica, como se alguém tivesse colocado você no lugar certo na hora certa. Para Jung, essas sincronicidades são ressonâncias entre a psique individual e o todo. É como se o universo confirmasse que estamos alinhados com nosso processo interior, e ao perceber isso, nossa confiança aumenta. Passamos a sentir que estamos sendo guiados, não por forças externas arbitrárias, mas pela inteligência da própria vida. A sincronicidade é a prova de que a psique e o mundo não estão separados, mas são reflexos de uma mesma realidade. E no entanto, mesmo diante desses sinais, ainda nos perguntamos, será possível que o universo realmente fale conosco através dos encontros? Será que não estamos apenas interpretando padrões onde não existem? Jung acreditava que a própria pergunta já revela o quanto resistimos à ideia de que a vida é simbólica. É mais fácil acreditar no acaso do que aceitar que cada detalhe carrega sentido. É mais confortável supor que somos vítimas da sorte ou do azar do que assumir que atraímos aquilo que ressoa em nós. A ressonância não pede explicação lógica, pede escuta. O universo não fala em palavras, fala em símbolos. E os símbolos se manifestam nos encontros. Alguns encontros, por exemplo, parecem ser tão improváveis que mudam nossa visão para sempre. Uma viagem inesperada em que você conhece alguém que compartilha exatamente do mesmo sonho. Um reencontro com alguém que você não via há décadas justamente no momento em que precisava ouvir uma frase transformadora. Ou até mesmo um desconhecido que cruza sua vida por minutos, mas deixa uma marca eterna. Jung diria que esses episódios são portais, momentos em que o inconsciente coletivo se manifesta de maneira tão clara que não pode ser ignorado. Eles funcionam como lembretes de que a vida é mais profunda do que imaginamos. A lei da ressonância, nesse sentido, não é apenas uma teoria psicológica. É um chamado espiritual para que prestemos atenção à qualidade das vibrações que emitimos. Porque cada pensamento de medo, de amor, de raiva ou de esperança se projeta no tecido do mundo e retorna a nós em forma de experiência. A vida é um eco. Aquilo que vibramos consciente ou inconscientemente, volta para nós em forma de pessoas, encontros e circunstâncias. O que chamamos de destino é, muitas vezes, a colheita das sementes vibratórias que lançamos no campo invisível da existência. Essa percepção pode transformar radicalmente nossa forma de viver. Se entendemos que tudo vibra e que atraímos o que ressoa em nós, passamos a cuidar mais daquilo que cultivamos interiormente. Deixamos de ser reféns do acaso e nos tornamos coautores da vida. Começamos a perceber que a paz interior não é apenas um estado psicológico, mas uma frequência que atrai encontros mais harmoniosos. Que a compaixão não é apenas uma virtude, mas uma vibração que gera conexões mais profundas. Que o amor não é apenas um sentimento, mas uma energia que reorganiza o mundo ao redor. Tudo que vibramos volta, porque a vida é um campo de ressonância. Mas mesmo com essa clareza sempre restará um mistério, porque nunca poderemos prever exatamente como a ressonância se manifestará.
Podemos cultivar amor e ainda assim encontrar pessoas que nos desafiam. Podemos vibrar confiança e ainda assim atravessar dificuldades. Jung lembrava que o inconsciente não obedece à lógica linear, mas ao símbolo. O que importa não é se o encontro é fácil ou difícil, mas se ele nos conduz à integração. E nesse sentido, até mesmo o inesperado carrega sabedoria. Porque às vezes é no choque, na surpresa, no improvável que a alma encontra a revelação que mais precisava. Assim, a vida se torna uma dança entre o que emitimos e o que recebemos. Não estamos sozinhos, não estamos à deriva. Estamos imersos em um campo de vibrações que reflete nossa própria alma. Quando entendemos isso, os encontros deixam de ser meros acidentes e passam a ser vistos como espelhos, mensagens, símbolos. Cada pessoa é um reflexo de algo que vibra em nós. Cada situação é uma sincronicidade que nos mostra o que ainda precisa ser visto. Nada é neutro, nada é vazio, tudo é ressonância. E é nesse ponto que surge a próxima questão inevitável. Se cada encontro é um espelho de nossas vibrações, então qual é o verdadeiro significado dessas relações? O que, afinal, cada pessoa que aparece em nossa vida tem a nos ensinar sobre nós mesmos? Cada encontro humano é uma convocação. Carl Jung afirmava que ninguém entra em nossa vida por acaso, e que cada pessoa que cruza nosso caminho se transforma em um espelho, revelando aspectos ocultos do nosso ser. Não são apenas pessoas que passam, são símbolos vivos de forças arquetípicas que nos habitam. Um amigo pode ser a encarnação do arquétipo do cuidador, um adversário pode assumir a máscara do trickster, uma paixão arrebatadora pode refletir a anima ou o animus, e até mesmo aquele estranho que vemos uma única vez pode carregar uma mensagem que abala nossas certezas. A vida nos apresenta mestres disfarçados de pessoas comuns, e o aprendizado que eles trazem raramente é explícito, quase sempre é um enigma que precisamos decifrar. O cotidiano está cheio desses espelhos, mas nossa pressa nos impede de perceber. Um comentário aparentemente trivial pode despertar em nós uma raiva desproporcional. Isso não acontece porque a pessoa nos provocou intencionalmente, mas porque tocou em algo que já estava latente dentro de nós. Uma crítica inesperada pode reacender memórias antigas de rejeição, enquanto um gesto de bondade pode abrir feridas escondidas pela crença de que não merecemos cuidado. O outro é sempre um espelho que amplia ou distorce o que não conseguimos enxergar sozinhos. E quanto mais negamos esse reflexo, mais intenso se torna o impacto da relação. Jung dizia que não suportamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos, e é por isso que certas pessoas despertam emoções tão intensas. Elas são projeções vivas da nossa própria sombra. Não é curioso que justamente aqueles que mais nos irritam ou ferem sejam, muitas vezes, os que mais têm a nos ensinar? Será coincidência que os maiores conflitos surjam sempre com tipos de pessoas que parecem se repetir ao longo da vida? Ou será que, na verdade, o inconsciente insiste em colocar diante de nós os mesmos espelhos até que finalmente possamos encarar o reflexo com coragem? A intensidade desses encontros não pode ser subestimada. Eles são, muitas vezes, dolorosos e até traumáticos, mas escondem uma função essencial no processo de individuação. Jung descreveu esse processo como a jornada para tornar-se inteiro, integrando consciente e inconsciente, luz e sombra. Sem os espelhos humanos, essa integração seria impossível, pois sozinhos tendemos a negar o que não queremos ver. Precisamos do outro para revelar o que preferimos esconder. É como se cada encontro fosse uma iniciação secreta, um rito silencioso que nos empurra para além dos limites da nossa identidade. Ao sermos confrontados com nossas fragilidades, somos obrigados a reconhecer que não somos apenas o que pensamos ser, mas também aquilo que recusamos em nós. Um exemplo comum é o da paixão súbita. Quantas vezes nos sentimos atraídos por alguém de forma quase inexplicável, como se uma força invisível nos puxasse? Jung explicaria que nesses casos muitas vezes estamos projetando nossa anima ou nosso animus, os aspectos inconscientes da feminilidade e da masculinidade que carregamos dentro de nós. O fascínio é, na verdade, um chamado para integrar algo que falta em nossa própria psique. Amamos no outro aquilo que ainda não despertou em nós. Da mesma forma, o ódio que sentimos por certas pessoas pode ser a projeção de uma parte da sombra que nos recusamos a admitir. O outro encarna nossas próprias negações, e isso nos perturba porque nos obriga a encarar o que tentamos ocultar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem exercer sobre nós um poder desproporcional, como se fossem capazes de acionar nossos botões mais ocultos? Será que o verdadeiro motivo está nelas, ou será que o poder vem do reflexo que elas despertam em nós? Ao longo da vida, acumulamos encontros que funcionam como chaves.
Uma professora que acreditou em nós quando duvidávamos de nossas capacidades pode ter plantado a semente da confiança. Um amigo que nos abandonou pode ter revelado nossa dependência afetiva. Um desconhecido que ajudou em um momento de desespero pode ter nos mostrado que a bondade existe em lugares improváveis. Esses episódios ficam gravados não apenas na memória, mas na alma, porque tocam em arquétipos universais. O cuidador, o traidor, o herói, o sábio, todos eles aparecem em nossas vidas sob a forma de pessoas de carne e osso, mas carregam o peso simbólico de forças eternas. O fascinante é perceber que até mesmo os encontros breves podem carregar esse peso. Um olhar no metrô, uma conversa rápida em uma fila, um gesto de solidariedade inesperado, tudo isso pode provocar uma mudança interna. Não é necessário conviver anos com alguém para que ele se torne um iniciador em nossa jornada. Às vezes, basta um instante para que a vida nos revele algo que nunca mais esqueceremos. A intensidade não está na duração, mas na ressonância. Jung chamava isso de sincronicidade. O momento em que dois eventos aparentemente desconectados se revelam carregados de significado. Encontrar alguém que diz exatamente o que precisamos ouvir no momento certo não é acaso, é o inconsciente coletivo respondendo ao chamado da alma. E você, quantas vezes já ignorou um encontro porque parecia pequeno demais, apenas para perceber depois que ele havia mudado tudo? Quantas vezes só reconhecemos o impacto de alguém quando já é tarde demais para agradecermos? A verdade é que vivemos cercados por mestres disfarçados. Eles não carregam roupas de sábio nem falam com autoridade explícita. Podem ser vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo inimigos declarados. Cada um deles cumpre uma função no nosso desenvolvimento interior. Alguns nos ensinam paciência, outros coragem, outros nos forçam a confrontar nossa arrogância. Há quem desperte em nós uma fé inesperada, há quem nos mostre os limites da nossa tolerância. E por mais que resistamos, cada um cumpre sua tarefa. O universo parece enviar as pessoas certas nos momentos certos, não para nos agradar, mas para nos transformar. Essa perspectiva pode ser desconfortável porque retira de nós a ilusão de que podemos controlar tudo. Se cada encontro é significativo, não há mais espaço para a ideia de que apenas tivemos azar em conhecer alguém. Não se trata de sorte ou azar, mas de espelhos. O que vemos no outro sempre diz respeito a nós, mesmo quando acreditamos que não. Jung insistia que os conflitos relacionais são projeções de conteúdos inconscientes. Isso não significa que o outro não tenha responsabilidade, mas que nossa reação sempre revela algo sobre quem somos. É nesse ponto que as relações se tornam instrumentos de autoconhecimento mais poderosos do que qualquer livro ou teoria. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas que mais nos ferem são também aquelas que mais permanecem em nossa memória? Por que será que o sofrimento deixa marcas mais profundas do que a alegria? Será que a dor é a linguagem preferida do inconsciente para nos obrigar a olhar para dentro? Há também um mistério na repetição. Quantas vezes nos vemos atraídos pelo mesmo tipo de pessoa, mesmo sabendo que o final será doloroso? Jung explicaria que isso acontece porque a lição ainda não foi aprendida. Enquanto não integramos aquilo que o espelho revela, o inconsciente insiste em nos colocar diante dele. É como se estivéssemos presos em um ciclo, repetindo histórias até que finalmente nos dispuséssemos a decifrar sua mensagem. E quando finalmente reconhecemos o padrão, sentimos um alívio profundo, como se tivéssemos libertado uma parte de nós que estava condenada a repetir eternamente o mesmo erro. Mas nem todos os encontros são dolorosos. Há também aqueles que nos iluminam, que despertam em nós uma esperança renovada. São pessoas que chegam com uma energia tão leve que parece impossível não se sentir transformado pela sua presença. Jung reconhecia nesses encontros a manifestação dos arquétipos luminosos, o sábio, o herói, o amante. Essas pessoas funcionam como guias temporários, mostrando possibilidades de crescimento que não enxergaríamos sozinhos. Elas nos lembram de que não somos apenas feitos de sombra, mas também de luz, e que a vida é um equilíbrio constante entre os dois polos. E você consegue lembrar de alguém que entrou em sua vida e a tornou mais clara, mesmo que tenha ficado apenas por um breve período? O que essa pessoa despertou em você que você ainda não havia reconhecido? A beleza da perspectiva junguiana é que ela transforma a maneira como olhamos para as relações. Deixamos de ver as pessoas apenas em sua superfície e passamos a enxergá-las como símbolos. Um parceiro não é apenas um parceiro, mas também um reflexo de nossa relação interna com o amor. Um chefe não é apenas uma figura de autoridade, mas um espelho do modo como lidamos com poder e obediência. Um filho não é apenas um descendente, mas o arquétipo vivo da continuidade e da responsabilidade.
Quando passamos a ver assim, cada interação se torna uma oportunidade de autoconhecimento. Não existem encontros neutros. Todos são espelhos, todos são iniciadores. Essa visão, no entanto, exige coragem, porque nem sempre gostamos do que vemos refletido. O outro pode revelar a raiva que escondemos, a inveja que negamos, o orgulho que disfarçamos. É mais fácil culpar o outro do que admitir que o reflexo nos pertence. Mas Jung insistia, só é possível crescer quando aceitamos olhar para o espelho sem medo. A individuação não é um caminho de fuga, mas de confronto. Precisamos encarar cada rosto como uma chave que abre uma porta para dentro de nós. E quanto mais resistimos, mais difícil se torna a jornada. Quantos espelhos você tem evitado olhar? Quais pessoas você insiste em rejeitar justamente porque revelam algo que você não quer admitir? A vida, em sua misteriosa pedagogia, não desiste de nós. Continuará enviando os mesmos arquétipos sob diferentes máscaras até que aprendamos a lição. A traição pode vir de parceiros diferentes, mas carrega sempre a mesma mensagem sobre confiança. O abandono pode se repetir em amigos e amores, mas sempre aponta para a mesma ferida interior. A admiração que sentimos por certas pessoas também se repetirá, porque nos mostra qual é o potencial que ainda precisamos desenvolver. Nada se perde. Nada é acidental. Cada encontro é uma peça de um quebra-cabeça maior que só se revela quando olhamos para o conjunto. E talvez seja justamente aí que reside o maior mistério. Compreender que todos os rostos que encontramos são, de alguma forma, o nosso próprio rosto. O outro é apenas um disfarce do inconsciente coletivo, que nos conduz pelo caminho da individuação. Cada pessoa é um professor, cada relação é um rito de passagem, cada conflito é uma iniciação. E quando aceitamos isso, começamos a viver de maneira diferente. O mundo deixa de ser um palco de acasos e se torna um templo de símbolos. As pessoas deixam de ser obstáculos e se tornam guias. A vida deixa de ser banal e se transforma em sagrada. E então a pergunta permanece: se cada pessoa que encontramos é um espelho do que carregamos, o que nos revelam aquelas que despertam nossas maiores sombras? Estaríamos prontos para enxergar que o inimigo é, na verdade, o iniciador mais poderoso da nossa jornada? A sombra acompanha o homem desde o nascimento, silenciosa, paciente, esperando o momento em que será finalmente reconhecida. Carl Jung dizia que a sombra não é apenas a soma dos defeitos ou erros que escondemos, mas todo o conteúdo reprimido, não vivido e não aceito que habita o inconsciente. É como um duplo invisível que caminha ao nosso lado e que mais cedo ou mais tarde, se manifesta através de encontros e situações. Podemos acreditar que escolhemos livremente as pessoas com quem nos relacionamos, mas Jung nos lembra de que muitas vezes, é a sombra quem escolhe por nós. Ela nos atrai para cenários nos quais seremos forçados a enxergar aquilo que preferimos evitar. É por isso que relacionamentos podem ser tão intensos e ao mesmo tempo tão dolorosos. Eles não são apenas encontros entre dois indivíduos, mas colisões entre sombras que se reconhecem. Existem relatos que ilustram de forma impressionante esse magnetismo invisível. Jung mencionava o caso de uma paciente que ao longo da vida, repetidamente se envolvia com homens emocionalmente inacessíveis. Ela acreditava que isso era azar ou destino cruel, mas ao investigar mais profundamente seus sonhos e associações, percebeu que carregava um padrão inconsciente. Desde a infância havia aprendido a não esperar afeto verdadeiro, e essa crença tornou-se a frequência silenciosa que atraía homens incapazes de oferecer amor. O inconsciente dela vibrava abandono, e o mundo respondia trazendo abandonos sucessivos. A sombra, ignorada, sempre voltava através de novas figuras. Quando finalmente reconheceu essa ferida, conseguiu romper o ciclo. O magnetismo perdeu força porque o reflexo foi visto. Não é assustador imaginar que muitas das situações que mais nos marcam não são escolhidas por nossa razão, mas pela força oculta do inconsciente? Se tudo vibra e se tudo ressoa, como distinguir o que realmente escolhemos daquilo que foi escolhido por nossas partes ocultas? Esse mistério se aprofunda quando pensamos em como grupos inteiros parecem vibrar em sintonia com conteúdos semelhantes. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, um campo compartilhado de imagens, símbolos e arquétipos que não pertencem apenas ao indivíduo, mas à humanidade inteira. Assim como o indivíduo atrai pessoas que ressoam com suas sombras pessoais, sociedades inteiras atraem líderes, crises ou transformações que refletem suas sombras coletivas. Um povo em estado de medo pode atrair governantes autoritários. Uma sociedade obcecada pela imagem pode criar celebridades vazias que funcionam como espelhos de sua superficialidade. Não são apenas indivíduos que carregam sombras, culturas inteiras também têm suas zonas reprimidas, e estas sempre encontram uma forma de se manifestar no mundo externo.
Um dado curioso é que Jung identificava na história ciclos em que símbolos semelhantes emergiam em épocas diferentes. Quando a humanidade se afastava demais de seus instintos, figuras arquetípicas do guerreiro ou do trickster ressurgiam em líderes ou movimentos culturais. Quando a espiritualidade era reprimida, surgiam profetas, santos ou visionários. Esses movimentos não eram fruto apenas da vontade de alguns, mas do magnetismo coletivo que atraía exatamente aquilo que estava reprimido. É por isso que muitas vezes nos perguntamos como determinadas figuras históricas puderam ascender em contextos aparentemente improváveis. A resposta, segundo Jung, não está apenas no acaso político, mas no chamado inconsciente da sociedade que precisava confrontar sua própria sombra. Quantas vezes você já sentiu que foi atraído para uma situação que racionalmente jamais teria escolhido? Quantas vezes percebeu que o conflito que mais o atingiu parecia ter sido desenhado para você? Um exemplo surpreendente vem da vida de Jung. Durante uma sessão, uma paciente relatava um sonho com o escaravelho dourado, símbolo egípcio de transformação e renascimento. Enquanto falava, um besouro entrou pela janela do consultório, um acontecimento extremamente improvável na região e na estação do ano. Jung entregou o inseto à paciente, dizendo: "Aqui está o seu escaravelho." Para ele, aquilo não era coincidência, mas sincronicidade, o inconsciente materializando-se no mundo físico. A paciente estava em processo de mudança profunda, e o símbolo apareceu ao mesmo tempo no sonho e na realidade. O magnetismo do inconsciente havia atraído o acontecimento externo. Esses episódios revelam que o inconsciente não é apenas um espaço interno, mas uma força que molda também a realidade objetiva. Isso nos leva a questionar até onde vai o alcance da psique. Se nossos pensamentos e emoções são capazes de atrair pessoas e eventos que refletem nossas sombras, será que também podem influenciar acontecimentos maiores, aparentemente alheios à nossa vida? Jung acreditava que sim. Ele dizia que a psique e a matéria são duas faces de uma mesma realidade, conectadas por leis ainda invisíveis para a ciência. A sombra, ao ser reprimida, não desaparece, ela busca uma forma de se expressar, seja em conflitos pessoais, seja em tensões coletivas. O que negamos dentro de nós retorna através do mundo, insistindo em ser visto. A sombra também se revela em pequenas coisas do cotidiano. Pense na irritação desproporcional que sentimos diante de alguém que fala alto demais, ou no desprezo instantâneo que temos por pessoas que exibem características que escondemos em nós. Esses sentimentos não surgem do nada. São projeções. Aquele que despreza a arrogância talvez esteja negando sua própria ambição. Aquele que não suporta a vulnerabilidade alheia talvez esteja escondendo suas próprias fragilidades. A sombra projeta-se no outro, e nós acreditamos que o problema está fora, quando na verdade está dentro. O outro se torna um palco onde encenamos nossas próprias batalhas invisíveis. E você, quantas vezes culpou alguém por aquilo que, no fundo, era apenas um reflexo do que ainda não havia aceitado em si mesmo? Em alguns casos, esse magnetismo pode se tornar perigoso. Pessoas podem ser atraídas repetidamente para relações destrutivas, como se uma força invisível as empurrasse sempre na mesma direção. Jung explicava que nesses casos, o inconsciente busca uma forma de cura, ainda que dolorosa. É como se dissesse: enquanto você não olhar para isso, continuará vivendo a mesma história. A repetição não é um castigo, mas uma tentativa desesperada da psique de trazer à consciência o que foi esquecido. A questão é que sem autoconhecimento, podemos passar a vida inteira presos aos mesmos ciclos, acreditando que somos vítimas do destino, quando na verdade somos prisioneiros da nossa sombra não reconhecida. Relatos de pessoas que saíram desses ciclos confirmam essa visão. Uma mulher que sempre se envolvia em relacionamentos abusivos, por exemplo, só conseguiu romper quando percebeu que carregava dentro de si a crença de que precisava salvar os outros para se sentir amada. Essa crença era a sombra que a atraía para homens problemáticos. Quando integrou essa parte de si, o padrão se desfez. A mudança não veio de fora, mas de dentro. A sombra reconhecida perdeu sua força de atração. Não é surpreendente perceber que a liberdade verdadeira não está em controlar o mundo externo, mas em iluminar o mundo interno? Que o poder de transformar os encontros que vivemos não está em evitar certas pessoas, mas em reconhecer os reflexos que elas carregam. Outro ponto fascinante é a forma como a sombra se manifesta em sonhos. Jung dedicou grande parte de sua vida à interpretação dos sonhos, acreditando que neles o inconsciente fala de maneira simbólica. Muitas vezes figuras assustadoras ou situações caóticas aparecem nos sonhos não para nos ferir, mas para nos revelar algo que estamos ignorando. Um paciente de Jung sonhava repetidamente que era perseguido por um homem encapuzado.
Inicialmente interpretava isso como ameaça, mas Jung explicou que o perseguidor era, na verdade, uma parte dele mesmo que pedia reconhecimento. Ao compreender isso, o paciente deixou de fugir e começou a dialogar com a figura nos sonhos, descobrindo aspectos de si que havia reprimido. A sombra, quando vista, deixa de ser inimiga e se torna guia. Mas por que temos tanto medo de olhar para a sombra? Talvez porque ela nos obriga a abandonar as máscaras que criamos para sobreviver. Jung falava da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. A persona é necessária, mas quando acreditamos que somos apenas ela, nos afastamos do nosso verdadeiro eu. A sombra é tudo aquilo que a persona rejeita. Ao olhar para ela, desmorona a ilusão de que somos apenas a imagem que mostramos. Reconhecer a sombra é reconhecer que também somos frágeis, contraditórios, vulneráveis. É admitir que a bondade convive com a raiva, que a compaixão convive com o egoísmo, que a coragem convive com o medo. É doloroso, mas também libertador. Você já pensou em como sua vida seria diferente se aceitasse plenamente as partes de si que esconde dos outros, e até de si mesmo? Há relatos improváveis que reforçam essa ideia. Em uma de suas viagens, Jung ouviu falar de uma tribo africana que acreditava que doenças físicas surgiam quando a sombra de uma pessoa ficava pesada demais. Para eles, curar significava reconectar-se com as partes esquecidas da alma. Esse pensamento tão distante culturalmente ecoa a visão junguiana de que não podemos separar corpo e psique. O que é reprimido se manifesta de alguma forma, seja em sintomas psicológicos, seja em acontecimentos externos. A sombra busca expressão, e quanto mais a negamos, mais ruidosa se torna. É nesse sentido que os encontros humanos ganham profundidade. As pessoas que surgem em nosso caminho não apenas compartilham momentos conosco, mas carregam projeções da nossa sombra. Elas nos desafiam a ver o que escondemos, a aceitar o que rejeitamos, a integrar o que negamos. Cada relação é um laboratório onde a sombra se manifesta. E cada conflito é uma oportunidade de reconciliação interna. Talvez a maior revelação seja esta: a sombra não é inimiga. Ela é parte essencial do caminho para a individuação. Sem ela, seríamos apenas máscaras superficiais, personagens vazios. É através da sombra que descobrimos nossa humanidade inteira. E o mais surpreendente é que muitas vezes quem nos mostra isso não somos nós mesmos, mas aqueles que encontramos ao longo da jornada. Eles são espelhos vivos, guias inesperados, iniciadores que nos conduzem às profundezas de nós mesmos. E então surge a pergunta que não quer calar. Se a sombra nos guia através de pessoas e situações, estamos prontos para ver nela não apenas o que tememos, mas também o que precisamos para nos tornar completos. A vida nunca se apresenta apenas como um caminho reto e iluminado. Para Carl Jung, o verdadeiro desenvolvimento humano acontece no confronto com os obstáculos, nas provações que parecem nos testar até o limite. Cada encontro, cada relação, cada dificuldade carrega em si a marca de uma iniciação espiritual. Não é por acaso que sentimos que determinadas situações nos transformam para sempre, como se fossem rituais secretos em que algo dentro de nós morre e algo novo nasce em seu lugar. Jung dizia que a individuação não acontece em um estado de conforto, mas na tensão, no conflito e na coragem de atravessar zonas de sombra. A vida, em sua sabedoria silenciosa, organiza encontros que funcionam como ritos de passagem. São pessoas e experiências que nos forçam a amadurecer, que quebram nossas ilusões e que muitas vezes nos empurram para o desconhecido. Pense em quantas vezes você foi surpreendido por uma perda repentina, uma rejeição inesperada ou um fracasso que parecia insuportável. Esses momentos não são apenas acidentes, mas convites a atravessar uma iniciação. Na tradição dos povos antigos, os ritos de passagem sempre incluíam dor, medo e incerteza. O jovem que precisava enfrentar a solidão na floresta, o guerreiro que encarava o silêncio da caverna, a criança que atravessava cerimônias simbólicas de morte e renascimento. O sofrimento não era castigo, mas instrumento de transformação. Jung via esses ritos como expressões do mesmo processo que ainda vivemos, embora de formas menos explícitas. Cada desafio que enfrentamos é, em essência, um rito de passagem que nos aproxima do nosso verdadeiro eu. O fascinante é que muitas vezes essas iniciações chegam disfarçadas de encontros comuns. Uma pessoa que parece dificultar nossa vida pode ser exatamente aquela que desperta em nós forças adormecidas. O colega de trabalho que constantemente nos desafia pode estar nos obrigando a desenvolver resiliência. O parceiro que desperta nossos ciúmes pode estar nos forçando a confrontar inseguranças profundas. O amigo que nos decepciona pode estar nos mostrando a necessidade de autonomia. O que parece apenas conflito é, na verdade, iniciação.
Por trás do caos está a oportunidade de integração. E mesmo que resistamos, a vida insiste em nos colocar diante dessas situações, porque é nelas que crescemos. Mas será que estamos dispostos a enxergar esses conflitos como parte de um processo maior? Ou preferimos acreditar que são apenas injustiças aleatórias, sem sentido algum? Muitos relatos de transformação pessoal mostram que o verdadeiro despertar acontece após grandes provações. Um homem que perde tudo em uma falência descobre, anos depois, que essa perda foi o que o libertou de uma vida que não era autêntica. Uma mulher que é abandonada descobre, com o tempo, que esse abandono a obrigou a encontrar sua própria força interior. Esses exemplos revelam que a vida não erra naquilo que traz. O que chamamos de tragédia pode ser o portal de uma nova etapa. Jung insistia que o inconsciente organiza experiências que parecem caóticas, mas que carregam um propósito de integração. A dor é muitas vezes o preço do renascimento. Há histórias improváveis que reforçam essa visão. Um jovem paciente de Jung, atormentado por crises de ansiedade, relatou que todas as vezes em que tentava iniciar uma relação amorosa, algo inexplicável acontecia para afastar a pessoa. Ele acreditava que era vítima de azar, mas Jung interpretou como um sinal do inconsciente. Ele precisava primeiro enfrentar sua dependência emocional e sua dificuldade em aceitar a solidão. As rupturas não eram castigo, mas iniciações. Quando finalmente compreendeu a mensagem, sua vida amorosa se transformou. O obstáculo que parecia maldição era, na verdade, o rito que o preparava para uma relação verdadeira. E quantas vezes o mesmo não acontece conosco? Quantas vezes aquilo que parece a pior perda se transforma em abertura para algo que jamais teria acontecido de outro modo? A psicologia analítica nos mostra que não há crescimento sem enfrentamento da sombra. A sombra não aparece apenas como projeção em outras pessoas, mas também como obstáculos que parecem vir de fora. No entanto, eles sempre apontam para dentro. Quando não conseguimos lidar com uma crítica, é porque ela toca em uma ferida que já existe. Quando sentimos raiva desmedida de alguém, é porque essa pessoa nos obriga a ver algo que negamos. Cada conflito é uma oportunidade de atravessar o rito da sombra. Jung afirmava que só ao integrar a sombra é possível avançar no caminho da individuação. E para integrá-la, precisamos dos encontros que nos perturbam. Eles são os portais pelos quais o inconsciente nos convida a caminhar. O mais surpreendente é que até mesmo as pessoas que parecem atrapalhar nosso destino podem ser instrumentos do próprio destino. Pense nos inimigos históricos que moldaram líderes, nos rivais que obrigaram artistas e cientistas a superarem seus limites, nos críticos que revelaram fragilidades que precisavam ser trabalhadas. A presença do outro, mesmo em sua forma mais difícil, é sempre parte de uma pedagogia invisível. Nada é gratuito, nada é sem sentido. O outro é sempre iniciador, ainda que desempenhe o papel de adversário. E se cada conflito da sua vida não fosse um erro, mas um rito preparado exatamente para você? E se todas as pessoas que pareceram se opor a você fossem, na verdade, mestres ocultos, desempenhando a função de despertá-lo? É nesse ponto que o caminho se torna mais exigente. Porque reconhecer a função iniciática das relações não significa romantizar a dor ou justificar abusos, mas compreender que o que nos fere também nos transforma. Jung dizia que a vida não é feita para ser confortável, mas para ser significativa. A individuação não é conquista da tranquilidade, mas da inteireza. E a inteireza só surge quando passamos pelos incêndios, atravessamos os desertos e aceitamos os espelhos mais sombrios. Cada relação difícil é uma prova. E cada prova, quando vencida, é um rito concluído. Esses ritos não seguem um calendário previsível. Eles chegam quando menos esperamos. Uma traição pode ser o gatilho de uma jornada de autodescoberta. Uma demissão pode se revelar a porta para uma nova vocação. Uma doença pode se tornar o ponto de virada para uma vida mais consciente. A vida escolhe seus ritos com precisão simbólica, e o inconsciente participa ativamente dessa escolha. Nada do que vivemos é desperdiçado. Cada episódio é peça de um quebra-cabeça que só se revela por inteiro quando olhamos em retrospecto. E no entanto, enquanto estamos dentro do processo, tudo parece caótico. Quantas vezes você se viu em meio a um caos total, e só depois percebeu que aquele era o ponto em que sua vida começou a mudar de verdade? A tensão é necessária porque é ela que quebra as velhas formas. Sem tensão, permaneceríamos estagnados em nossas máscaras e ilusões. Jung dizia que a vida empurra o indivíduo para a individuação, e quando ele resiste, as provações se intensificam. É como se a psique não aceitasse a estagnação. Ela cria encontros, crises e desafios para nos obrigar a seguir em frente. E mesmo quando tentamos fugir, a vida nos alcança. Mais cedo ou mais tarde, a iniciação acontece.
Não podemos escapar de nós mesmos. Há algo de misterioso em perceber que os maiores mestres podem surgir em figuras improváveis. Um vizinho que incomoda com pequenos gestos pode ser exatamente quem nos ensina paciência. Um colega que disputa espaço de maneira agressiva pode ser quem nos mostra nossa própria dificuldade em impor limites. Até mesmo uma criança pode desempenhar esse papel, ao revelar a ternura ou a vulnerabilidade que esquecemos. Não existem encontros irrelevantes. Todos carregam sentido. E todos podem se transformar em iniciações, se tivermos olhos para ver. Mas estamos dispostos a olhar? Estamos prontos para aceitar que as provas que tanto rejeitamos podem ser os maiores presentes da vida? Em sociedades antigas, ninguém atravessava um rito de passagem sem dia. Havia mestres anciãos xamãs. Jung acreditava que essa função ainda existe hoje, mas em formas diferentes. Nossos guias não são apenas pessoas sábias, mas também aqueles que nos desafiam. O guia pode ser o terapeuta que nos obriga a revisitar memórias dolorosas, mas pode ser também o inimigo que nos obriga a fortalecer a alma. O guia pode ser o mestre espiritual que nos inspira, mas também o cético que nos confronta com perguntas incômodas. Cada guia aparece na forma que precisamos. E muitas vezes não reconhecemos sua função até muito tempo depois. Não é impressionante que aquilo que mais resistimos a aceitar seja exatamente o que mais nos ensina? A vida nos coloca diante desses ritos porque sabe que só assim amadurecemos. As perdas, os conflitos, as decepções não são desvios, mas etapas do caminho. São chaves que abrem portas que não conseguiríamos abrir sozinhos. Jung dizia que o processo de individuação é uma longa série de mortes e renascimentos. Morremos para antigas identidades, para velhas crenças, para ilusões. E renascemos para uma consciência mais ampla, mais autêntica, mais inteira. As pessoas que encontramos são os guardiões desses portais. Algumas nos conduzem com suavidade, outras nos empurram com violência, mas todas cumprem seu papel. E então surge a grande pergunta: se cada encontro é um rito de passagem, qual será a iniciação que ainda espera por nós? Estamos prontos para atravessá-la, ou ainda tentamos fugir das provas que a vida prepara? A vida nunca foi apenas um conjunto de eventos dispersos, fragmentados por acaso em um calendário sem ordem. Desde o início, Carl Jung nos ensinou que tudo o que acontece tem um elo simbólico com a nossa alma. Nada é acidente, nada é perda gratuita, nada é coincidência vazia. Cada encontro, cada separação, cada vitória e cada derrota estão ligados a uma rede invisível de significados que nos atravessam e nos moldam. Chegar até aqui, ao fim desta jornada, é compreender que olhar para além dos acasos é aceitar que vivemos dentro de um tecido sagrado, onde cada fio é importante e cada nó é necessário. A pergunta que resta não é se a vida tem sentido, mas se nós estamos dispostos a enxergar esse sentido nos detalhes do nosso caminho. O desafio é que fomos educados a acreditar no oposto. Crescemos ouvindo que a vida é aleatória, que tudo é questão de sorte ou azar, que estamos entregues a forças cegas que não se importam com o destino humano. Mas Jung rompe com essa visão limitada e nos mostra que a psique não está isolada, que o inconsciente fala conosco através de símbolos e que os encontros da nossa vida são expressões visíveis de processos invisíveis. Quando paramos para pensar, percebemos que as histórias mais marcantes não foram as planejadas, mas as inesperadas. O amigo que chegou no momento certo, o amor que surgiu quando menos esperávamos, a dor que se transformou em renascimento. Nada disso foi acidente. Tudo estava conectado. Mas como aplicar isso em nossa vida prática? Como transformar essa percepção em um caminho real de mudança? O primeiro passo é cultivar a atenção. Precisamos aprender a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Quando uma pessoa aparece em nosso caminho, não devemos nos perguntar apenas quem é ela, mas o que esse encontro está tentando me mostrar sobre mim. Quando uma dificuldade se apresenta, não devemos nos limitar a pensar por que isso aconteceu comigo, mas que parte da minha vida precisa despertar através desse desafio. Esse deslocamento de perspectiva muda tudo. O que parecia inimigo se torna mestre. O que parecia tragédia se torna rito de passagem. O que parecia acaso se revela sincronicidade. O segundo passo é o reconhecimento da sombra. Não podemos aplicar o que aprendemos se não tivermos coragem de olhar para dentro e ver aquilo que negamos. A sombra não desaparece porque é ignorada. Ela retorna em forma de pessoas, eventos e emoções. Cada vez que sentimos raiva desmedida, cada vez que projetamos culpa nos outros, cada vez que evitamos olhar para nossos medos, estamos apenas alimentando a sombra.
Mas quando temos coragem de nomear o que sentimos, de reconhecer nossas fragilidades e de integrar o que parecia inaceitável, algo extraordinário acontece. A sombra perde seu poder de dominação e se torna uma aliada. Aplicar isso na vida prática é simples, mas exige honestidade. Da próxima vez que alguém despertar em você uma emoção forte, em vez de apenas reagir, pergunte-se: o que esse reflexo diz sobre mim? O terceiro passo é o cultivo da ressonância consciente. Já aprendemos que tudo vibra e que atraímos pessoas e eventos que correspondem ao que emitimos. Então precisamos cuidar da frequência interior que irradiamos. Isso não significa reprimir emoções negativas ou forçar pensamentos positivos artificiais. Significa alinhar-se com aquilo que é verdadeiro. Se estamos em contato com nossa sombra, se reconhecemos nossas feridas, se cultivamos gratidão, compaixão e autenticidade, naturalmente nossa vibração muda. E quando ela muda, o mundo ao redor também muda. Isso não acontece de um dia para o outro, mas em cada escolha pequena. Cuidar de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas intenções é cuidar da frequência que ressoa no universo. Essa prática é uma forma de espiritualidade cotidiana, acessível a todos. O quarto passo é enxergar os encontros como iniciações. Na prática, isso significa que em vez de rejeitar as relações difíceis ou idealizar as fáceis, devemos reconhecer que todas têm uma função. A relação amorosa que termina pode ser a iniciação para a autonomia. A amizade que se rompe pode ser a iniciação para o discernimento. A crítica inesperada pode ser a iniciação para a humildade. Quando vemos os encontros como provas simbólicas, deixamos de lutar contra a vida e passamos a colaborar com ela. Isso não significa aceitar passivamente qualquer dor, mas compreender que até as dores mais profundas carregam sementes de transformação. O segredo é não desperdiçar nenhuma experiência, por mais pequena ou dolorosa que pareça. Talvez você se pergunte se isso não é exigir demais do ser humano. Como manter essa consciência em meio a tanta correria, a tantas responsabilidades, a tantos problemas concretos? É justamente aí que está a beleza do pensamento de Jung. Não precisamos de templos, nem de retiros distantes, nem de condições ideais. O sagrado se revela no cotidiano. Cada pessoa que encontramos é um mestre em potencial. Cada evento é uma aula. Cada emoção é uma mensagem. A prática é viver com atenção simbólica, com olhos abertos para a linguagem oculta da vida. Não é necessário parar o mundo para ouvir a psique. Basta escutá-la em meio ao mundo que já vivemos. Mas há também um quinto passo, talvez o mais difícil e o mais transformador: a aceitação da ciclicidade. Jung dizia que a vida não é uma linha reta, mas um ciclo de mortes e renascimentos. Aplicar isso significa aceitar que haverá quedas, fracassos, perdas, e que todas elas fazem parte do processo. O erro não é fracassar, mas acreditar que o fracasso é o fim. O erro não é perder, mas achar que a perda nos define. Quando compreendemos que cada final é também um início, não resistimos mais ao fluxo. Aplicar isso na prática é lembrar, nos momentos mais escuros, que a noite sempre prepara o nascer do sol. É confiar que a psique sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Ao longo desta jornada, vimos que nada é por acaso, que tudo vibra, que cada pessoa é um espelho, que a sombra é guia, que os encontros são ritos de passagem. Agora chegamos ao ponto final: olhar para além dos acasos e viver com consciência do tecido invisível que nos envolve. Isso não significa que teremos uma vida sem dor, mas que viveremos a dor com sentido. Não significa que nunca mais teremos dúvidas, mas que aprenderemos a enxergar até a dúvida como parte do caminho. Não significa que controlaremos tudo, mas que reconheceremos no incontrolável a mão invisível que nos conduz à inteireza. E então, o que você fará a partir de agora? Continuará vivendo como se tudo fosse acaso, como se as pessoas fossem apenas personagens aleatórios que entram e saem da sua vida? Ou decidirá olhar para cada encontro como um símbolo, para cada emoção como uma mensagem, para cada momento como uma iniciação? A escolha é sua. Mas lembre-se, a vida não espera. Cada instante é uma oportunidade. Cada pessoa que cruza seu caminho hoje pode estar trazendo a chave que você esperava há anos. Não desperdice. Preste atenção. Escute. Decifre. Se ao longo deste vídeo você sentiu que alguma memória voltou, que alguma relação ganhou novo sentido, que alguma dor antiga se iluminou, então a transformação já começou. Porque a mudança não acontece em grandes saltos, mas em pequenas percepções que alteram a forma como enxergamos o mundo. Permita-se viver com essa nova consciência. Permita-se olhar para além dos acasos. Permita-se reconhecer que cada passo, cada pessoa, cada evento é parte de um grande processo que conduz você à sua verdadeira essência. Esse é o caminho da individuação. Esse é o chamado da vida.
E agora, se essa mensagem tocou você, peço que não a aguarde apenas para si. Curta este vídeo para que mais pessoas possam recebê-la. Deixe seu comentário, mesmo que seja anônimo, compartilhando o que sentiu ou que descobriu em sua própria jornada. E inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por esse caminho de autoconhecimento e transformação. A vida não é feita de coincidências, mas de encontros significativos. Que este encontro entre nós seja também parte da sua iniciação.